Se sente que sua vitalidade foi substituída por uma sensação de inchaço e peso, especialmente depois de uma refeição, por exemplo, a retenção de líquido pode fazer que suas roupas apertem mais. Querendo ou não, também você pode ver que sua energia pode desaparecer. Então, lembre-se disso. Vamos te mostrar dicas simples e eficazes que são feitas pelos principais atletas. Então, nesse vídeo será revelado principalmente um método bem detalhado para combater a retenção hídrica. Será explicado no papel, principalmente na questão da hidratação. Então, é isso, fique comigo nesse vídeo que a quantidade de água necessária para funcionar principalmente bem o seu corpo, sem excessos. O protocolo, vamos te apresentar um protocolo apresentando, principalmente utilizado por muitos profissionais de alto nível, que dá para você colocar no seu dia a dia, que é simples e eficaz, você principalmente que passou dos 50 anos. Então vamos lá, a retenção hídrica ou o inchaço é um pequeno problema comum, especialmente para pessoas com mais de 50 anos, mas raramente é causada principalmente por beber muita água. Então, a verdade é que o inchaço é um sinal de que o corpo está desequilibrado, tentando se proteger. Na maioria na parte do nosso organismo, composta por água, e ela é vital para todas as funções. É o transporte de nutrientes, regulação da temperatura do nosso corpo, e o problema surge quando o corpo, por motivos de defesa, decide o excesso de água, segura esse excesso de água, existindo assim algumas lesões silenciosas que contribuem principalmente para esse quadro. O primeiro consumo excessivo, principalmente de sal, que contém um sódio. O sódio tem característica de puxar e de reter água no nosso organismo. Alimentos, principalmente ultraprocessados, ricos em sódio, são um dos grandes culpados. A segunda causa é o excesso, principalmente de doces e açúcar. O açúcar é elevado à insulina na corrente sanguínea, e a insulina tem um poder, principalmente, de fazer o corpo reter água. E outro fator crucial é a falta de hidratação adequada. Se o corpo não recebe água suficiente, ele entra em um modo de defesa, segurando principalmente o que você tem na tentativa principalmente de não deixar você se desidratar. O excesso crônico, querendo ou não, do cortisol, o hormônio que também promove a retenção de líquido. Então, antes de qualquer protocolo funcionar, entenda esses pontos muito importantes para a mudança duradoura. Antes de qualquer método avançado, primeiro passe a focar principalmente em hábitos que por si só já traz uma grande diferença notáveis no seu físico. O segredo, principalmente em um corpo com uma quantidade ideal de água correta, não está em proibição, nem proibição extrema, nem controle. Lembre-se disso, o que está no controle inteligente. A recomendação da Organização Mundial de Saúde que não é ultrapassar de 5 a 7 gramas de sal por dia. Para isso é um hábito eficaz que evita principalmente o excesso na preparação dos alimentos, principalmente reduzindo o consumo de industrializado, que são as maiores fontes de sódio oculto. A hidratação eficaz também é a chave e a regra de ouro para o consumo de 30 a 50 ml de água por quilo de peso. Então é isso, pegue um peso e multiplique por 30, pegue seu peso e multiplique por 30, terá uma quantidade mínima, mais ou menos, e aumente gradualmente até seu corpo se adaptar. Beba uma quantidade de água ideal que ajuda o seu corpo a entender que não há a escassez. Lembre-se disso, estimulando-se a liberar o excesso de líquido principalmente. Um movimento como a caminhada diária é um aliado, elevando principalmente a sua frequência cardíaca, transpirando e auxiliando na eliminação principalmente do excesso de água. A musculação estimula principalmente a circulação, também contribui para um organismo menos inchado, gerenciando principalmente o estresse. E outro ponto crucial, o sono de qualidade, que é um dos melhores antídotos contra principalmente o estresse. O sono adequado principalmente regula o cortisol e permite que seu corpo se recupere e funcione de forma otimizada. A inclusão de chás diuréticos como chá verde, chá de cavalinha na sua rotina pode ser excelente, um suporte principalmente para eliminar o inchaço. Então, lembrando, pessoal,
Se você está gostando desse conteúdo, já deixa um curtir, já deixa um joinha para ajudar o canal do professor para crescer mais ainda, que tem muita gente que precisa escutar essa informação e não está sabendo. Então, já compartilha. Atenção, o protocolo a seguir é um método bem avançado. Então, lembre, tenta fazer nas condições que você tem, usado principalmente esses protocolos por atletas, por fisiculturista, então em competição ou sessão de fotos, por exemplo. Não é recomendado principalmente por uso contínuo, você fazer sempre esses protocolos direto. Então é isso. Vamos lá, ó. Este método foca principalmente na manipulação de água e sódio para ter um resultado de curto prazo, um exemplo. Então, ó, a filosofia do protocolo é ensinar o corpo a liberar principalmente o excesso de água. A estratégia consiste em aumentar progressivamente a ingestão de água nos primeiros dias, enquanto se mantém um controle rigoroso principalmente do sal, seguindo de uma redução drástica da água nos dias finais. Na primeira fase de 1 a 3 dias, super hidratação deve acontecer no início do protocolo, aumentando principalmente gradualmente a ingestão de água, chegando a um volume bem acima do que seu corpo habitual consome. Mantenha-se o sal sob controle, consuma no máximo 5 gramas de sal por dia. Essa fase ensina o corpo a eliminar principalmente a água através da urina, inibindo principalmente os hormônios, antidiuréticos. Na segunda fase, de 4 a 5 dias, acontece a redução da água. O corpo está acostumado a está acostumado e elimina grande volume de água. Neste momento, a ingestão de água reduz pela metade, mantendo-se o consumo baixo, principalmente de sal. O corpo continua a liberar o excesso de líquido acumulado nos dias anteriores, mas tem a mesma quantidade de água e sal, mantendo. Então, isso cria um efeito, querendo ou não, de drenagem que se manifesta no físico. Na terceira fase é o ápice do protocolo. A ingestão de água é reduzida para o mínimo necessário, cerca de 1 a 2 litros por dia, enquanto o consumo de sal se mantém extremamente baixo. A quantidade nulo, depende do objetivo que você quer e depende da fase em que seu corpo atinge o ápice seguro, principalmente isso é seguro, mostrando o seu resultado em manipulação. Sentimento de sede intenso, mas o objetivo é alcançado. Após o protocolo é crucial retomar seu hábito normal, e isso você não pode fazer direto. Isso é uma forma só de você desinchar de forma rápida, para não ter principalmente o efeito rebote que leva a um inchaço ainda maior do que você estava. Então lembre-se disso, tem que ter cuidado. O inchaço é um sinal que não é um destino, mas sim são dicas importantes para você controlar o sal e controlar sua hidratação, que é muito importante no seu dia a dia. Então foi isso, essa foi a dica especial de hoje para você dar aquela desinchada legal, para você que tem um objetivo, algum coisa do tipo, precisa secar um pouco mais rápido. Então é isso, curte e compartilha o nosso vídeo para que outras pessoas possam ter acesso. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.